Olá, fãs de Cavaleiros do Zodíaco, ficção científica, terror e monstros. Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras, trazendo para vocês a análise do episódio 8 de Knights of Zodiac, Cavaleiros do Zodíaco, a batalha pelo santuário da Crunchyroll, sendo que no episódio 8, Os Cavaleiros Caveira, nós temos material inédito, um episódio com material 100% criado para animação, que é inédito no mangá e em outras animações. Então, vamos nessa, e quem gostar do conteúdo, aproveita para dar aquele like, coloca sua opinião aqui embaixo e compartilha com outras pessoas para a gente aumentar ainda mais a discussão desse episódio. Então, vamos nessa! Primeiramente, mantendo a divisão entre três blocos estruturais de narrativa, aqui nós temos a parte da batalha entre o Cavaleiro de Leão contra o Cavaleiro de Escorpião. Nós temos a saga de Star Hill prosseguindo com o passado de Marin e uma batalha nova dos nossos queridos Cavaleiros de Bronze em direção à Casa de Chakra de Virgem. E creio que uma coisa muito boa é que esse episódio inicia com o Cavaleiro de Leão curando a perna de Ceia de Pegasus, perna mesmo que ele tinha quebrado. E esse poder curativo reforça aquilo que eu tinha comentado antes, da questão da energia dos Cavaleiros de Ouro, capaz de manipular matéria em escala atômica, como é bem colocado dos Cavaleiros desde o início. E o fato de eles usarem essa energia para manipular os próprios corpos, para ficarem cada vez mais poderosos os seus cosmos, e os seus corpos cada vez mais velozes, resistentes e fortes, faz todo sentido eles terem essa capacidade de poder ser direcionada para a cura. Então isso ajuda inclusive a fortalecer a questão da cura dos olhos do Shiryu de dragão, quando ele pegou e elevou o seu sétimo sentido por um longo período de tempo durante a luta na Casa de Câncer. Mas, voltando à questão da Casa de Leão, nós vemos que havia uma pessoa enviada para checar e vigiar o Cavaleiro de Leão, no caso, o Cavaleiro de Ouro, Milo de Escorpião. Inclusive, nos quadrinhos, originalmente a gente tem sim cavaleiros, mais precisamente soldados rasos que são enviados para pegar e vigiar o Cavaleiro de Leão para ver se ia dar tudo certo com o golpe Satã Imperial. E realmente faz mais sentido enviar um próprio Cavaleiro de Ouro e que resulta numa grande luta. Inclusive, dá para ver que na verdade temos duas posições bem distintas aqui. O Milo de Escorpião, ele continua dentro da manipulação emocional do mestre do santuário, né? Inclusive falando como ele chorou após dar o golpe, melhor, planejando, falando de como pegar e ter que dar o golpe do Satã Imperial no Cavaleiro de Ouro, né? Enquanto a Iora de Leão fala que não, que o irmão dele que estava certo. E é bem interessante porque o Aiora está indo mais na direção racional, já que ele viu na frente dele duas vezes o Cavaleiro de Pegasus materializar justamente a lenda, a profecia que quase ninguém comenta, que é justamente do poderoso Pegasus, capaz de altíssimos lados, forças poderosas, capazes de lutar lado a lado com a própria deusa Atena para lutar contra o mal, e que quase ninguém comenta, e que dá a impressão e fortalece que realmente, enquanto parte do santuário é manipulado pela questão emocional do mestre, temos quem lida tentar lidar com a questão racional, vendo os fatos como acontece e o grau de lógica nas atitudes, vê que alguma coisa está realmente errada. E aí temos a luta entre os dois, né? Uma grande batalha entre a velocidade e os golpes extremamente poderosos e de área dos Cavaleiros de Ouro de Leão contra a precisão, contra a busca por brechas, que é a técnica da agulha escarlate do Milo de Escorpião. E isso é interessante porque mostra as diferenças de poder de Cavaleiros de Ouro, apesar de ser pouca. Nós temos também a questão de como cada um escolhe controlar e direcionar o seu poder. Isso que eu adoro, porque, na minha opinião, não é simplesmente a questão do cavaleiro mais poderoso que vence, mas aquele que consegue utilizar com maior precisão e coordenação
o seu poder dentro de um combate, utilizando todos os recursos da melhor forma possível, que é assim que é feito um bom combate, não é simplesmente quem é o mais bombado, ou o mais forte, ou mais veloz, ou mais resistente, não, é aquele que realmente utiliza melhor todos os recursos ao seu redor. Então, gente, esse combate para mim foi lindo, onde vemos a super precisão da agulha escarlate, aproveitando justamente as oscilações mentais causadas pelo Satã Imperial para poder pegar e nocautear o Aioria de Leão. E prosseguindo para o próximo bloco, onde temos os cavaleiros indo para Star Hill, né? Na verdade, o núcleo de Marin de Águia, June de Camaleão, o Cavaleiro Aldebaran de Touro e o Mu de Ares. Nós temos a pequena discussão conversando sobre a questão da idoneidade ou não do mestre do santuário, né? E falando que realmente tem muitas coisas que estão fugindo do padrão, apesar da grande bondade que ele manifesta periodicamente, o grande mestre. Tanto que a gente vê meio que um fragmento, entre aspas, dessa bondade quando o grande mestre manda telepaticamente o Milo parar de atacar, só que a gente já viu no episódio anterior como parte dessas oscilações de bondade, na verdade, são uma mente boa que tenta controlar o corpo do grande mestre, né? Enquanto temos uma mente maligna tentando manipulá-lo para destruir tudo. Prosseguindo a história, lembrando que se manipular para destruir tudo, eu só estou resumindo de forma suave a questão da batalha pela mente do corpo do mestre do santuário, né? Que planeja governar tudo, matar a deusa Atena e comandar todos os cavaleiros, né? E lembrando que isso faz parte de uma batalha muito maior com os deuses envolvendo todo o domínio da Terra, né? Como colocado desde o primeiro episódio da época do Netflix ainda, da temporada. Prosseguindo então, dentro desse contexto, nós temos agora o passado de Marin de Águia, onde essa relembra quando tudo começou nessa missão, quando vemos ela, na época que ela é treinada pelo Cavaleiro de Leão, ela é contratada pelo fantasma do Cavaleiro de Sagitário, o que faz com que ela acabe parando na casa de Sagitário. Lembrando uma coisa, gente, o santuário, ele não é no meio daquela montanha com as 12 casas, não. Temos a montanha com um trajeto específico e as 12 casas do meio do trajeto até levar ao grande templo central da deusa Atena no meio, e na base da montanha é que fica um santuário. Não existe locais de treinamento, coisa do tipo do lado das casas, gente. Você só vai lá ou percorrendo aquele trajeto ou através de teleporte. Então o que acontece é que o fantasma de alguma forma teleportou ela para dentro da casa e transmitiu parte das memórias dele dos combates de quando ele fugiu dos cavaleiros de Capricórnio e de Gêmeos para conseguir pegar e salvar a deusa Atena. E aqui temos uma coisa interessante, que essa cena ela é muito semelhante à cena que ocorre no filme Batalha do Santuário, no filme de computação gráfica de Cavaleiros do Zodíaco, né? Reforçando o fato de que realmente o seriado ele tem uma inspiração muito forte na estrutura do filme e nas coisas criadas para o filme, o que ajuda a gente a perceber que talvez alguns outros elementos criados exclusivamente para o filme, que são inéditos em outras mídias, apareçam mais para frente para a história. Então vamos torcer para eles serem bem utilizados, né? Se vocês quiserem, podemos ter um dia só discutindo sobre o filme de computação gráfica aqui no canal. Mas prosseguindo a história, aqui vemos então o fantasma criando uma máscara e ela dá para Marin visões do futuro. E isso aí é uma coisa bem legal, porque temos que lembrar novamente. O Cavaleiro de Sagitário, ele tinha uma profecia que quase ninguém comenta, que era a questão do Pégaso lendário. Então fica a pergunta, se considerando as visões que ele deu do futuro para a Cavaleira de Águia, até onde temos outras profecias e outras lendas que o Mestre do Santuário ocultou, a grande pergunta é, será que na verdade aquela profecia que a gente viu é real, só que na verdade ele é um pedaço de uma profecia ainda maior? Essa ninguém realmente tinha cogitado e não tinha pensado nisso, até onde na verdade a gente só viu um pedaço da profecia e não a profecia completa. Então, sabe o famoso você engana as pessoas mostrando só um pedacinho da verdade, não toda ela? Então, talvez essa seja a questão. E realmente, porque em nenhum momento fala-se sobre o fato do Pégaso lendário.
lendário, né? Então, se fossem discutidas as duas profecias, talvez o santuário inteiro estivesse atrás do Pegasus, super treinasse dele e resolvesse as coisas. Então, Vamos prosseguir então, vendo até onde vai levar justamente essa busca pela Colina das Estrelas que esse grupo da June com os demais estão levando. E por fim, vamos ao terceiro núcleo, mais precisamente aos protagonistas da história, que no momento temos Seiya e os demais, apesar de que minha única deixa é o fato deles não terem comentado quase nada do coitado do Yoga, né, que ficou preso em uma dimensão paralela, né, na visão deles. Mas enfim, a gente sabe que ele tá preso em outra casa congelado, mas não sabem disso. Sabem que, teoricamente, eles devem ter conversado que o Yoga foi enviado para um outro universo através do golpe do Cavaleiro de Gêmeos. Mas prosseguindo então, nós vemos então uma saga, na verdade uma narrativa, no qual temos uma série de desafios de fantasmas que são servos do Chakra de Virgem, os famosos os Cavaleiros de Caveira do título, né? Então aqui temos fantasmas que protegem justamente esse trajeto. E pode parecer estranho, mas temos que lembrar que nos quadrinhos nós tivemos outras coisas, e na verdade mesmo em algumas outras mídias, nós tivemos sim elementos protetores das casas. Nós temos que lembrar da questão do trajeto de rosas envenenadas que existe na casa de peixes, o labirinto místico do Mestre do Santuário que aparece nos quadrinhos em Next Dimension também. Nós temos ainda uma série de justamente distorções dimensionais com qual o próprio Chakra de Virgem ataca outros cavaleiros na saga de Hades também, né? Então, ter essa parte, ela faz toda a lógica, inclusive quando a gente ver pra frente, né? Não sei se no próximo episódio ou mais pra frente ainda, quando vermos os poderes de acessar outras dimensões espirituais, que tem justamente o Chakra de Virgem, cujo título de mais próximo de Deus não é à toa, né? Então, nós temos esses cavaleiros fantasmas, né? E eu acho que uma coisa legal é que eles não são ameaças simplesmente porque eles são fortes. Aquilo que eu falei, não é simplesmente força bruta que pega e define a luta, né? Mas justamente por suas habilidades e as formas como os usam, né? Afinal, temos um exército que, apesar de ser teoricamente fraco, ele se regenera o tempo todo e é numa quantidade gigantesca, né? E a coitada do Shun tendo que pegar e dar um jeito de lidar com eles, né? Inclusive, é muito legal porque a forma como ela lida e detém eles é exatamente a forma com qual ela pegou e deteve a primeira leva de Cavaleiros Negros nos episódios finais da saga dos Cavaleiros do Zodíaco da Netflix. Então, faz sentido a forma como ela deteu uma tropa no passado, ela replicar para deter uma tropa no futuro. Porém, tem o fato de que é uma tropa inteira e que nunca se cansa, diferente de uma pessoa normal, né? Então temos o outro cavaleiro, que é um cavaleiro justamente elemental do fogo, mostrando justamente a questão da determinação, né, e eu acho que a Chamas realmente é uma representação muito grande da determinação, e a conclusão do episódio com o último cavaleiro, que não sabemos qual é o poder especial dele, né. Os primeiros era a regeneração, o outro é a super capacidade do calor, né, então até onde o Shiryu vai conseguir aguentar, tá, né, se ele precisa destruir o cavaleiro antes de pegar e ser fritado por ele, né, e qual será o poder desse último cavaleiro que vai lutar contra o Seiya? Lembrando que tudo isso material é 100% inédito. Eu acho que é uma ótima lição de como você criar material novo, que ao invés de enrolar ou esticar, ele aprofunda cada um dos personagens de uma história e revela muito mais sobre o contexto e a trama como um todo. Porque, inclusive, com esses Cavaleiros Fantasmas, nós temos um pouco mais de revelação sobre a questão do Chakra de Virgem, sua conexão com os planos espirituais. Nós tivemos mais do passado da Marin, inclusive com essa questão
questão da casa de Sagitário faz pensar o quanto, quando os cavaleiros finalmente chegarem na casa de Sagitário, eles vão ter contato diretamente com o fantasma do Aiolos, até onde eles vão ter um teste dado pelo Aiolos que eles vão ter que passar, ou mesmo eles vão receber as memórias do Aiolos, descobrindo todo o passado de como ocorreu o salvamento da deusa Atena e de que realmente qual é a grande verdade que está por trás de tudo isso e da profecia. E vocês? Qual a opinião de vocês? Estão gostando ou não da saga? E coloque aqui embaixo, compartilhe suas teorias conosco e até o próximo vídeo. Falou!